Então, abra, vamos ler. Amém? Podemos? Vamos. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Tirou-me de um poço de destruição, de um lamaçal. Colocou meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que coloca sua confiança no Senhor e não se volta aos arrogantes, nem aos que seguem a mentira. Senhor, Deus meu, muitas são as maravilhas que tens operado, e os teus propósitos para conosco. Não há ninguém que se possa comparar a ti. Quisera eu anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que podem contar. Tu não quiseste sacrifício nem oferta. Abriste-me os ouvidos. Não exigiste holocausto nem oferta de expiação pelo pecado. Então eu disse, aqui estou eu, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Gosto de fazer a tua vontade, ó meu Deus. Sim, tua lei está dentro do meu coração. Tenho proclamado boas novas de justiça na grande assembleia. Não fechei os meus lábios. Não ocultei tua justiça dentro do coração. Proclamei tua fidelidade e tua salvação. Não escondi da grande assembleia teu amor e tua verdade. Senhor, não retires de mim tua compaixão. Teu amor e tua fidelidade guardem-me sempre. Pois males sem conta me têm cercado, os meus pecados me têm alcançado, de modo que não consigo ver, são mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça. Por isso, meu coração está desanimado. Senhor, agrada-te em me livrar. Senhor, apressa-te a me ajudar. Sejam logo humilhados e envergonhados os que procuram destruir minha vida. Voltem frustrados e sejam envergonhados os que têm prazer com a minha desgraça. Sejam devastados por causa da sua afronta os que zombam de mim, dizendo, bem feito, bem feito. Regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação, o Senhor seja engrandecido. Na verdade, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és meu auxílio e meu libertador. Ó, meu Deus, não te demores. Amém? Pai, nós te louvamos mais uma vez nessa noite por tua grandeza, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é justo, o Senhor é Deus de amor. Pai, mais uma vez colocamos diante do Senhor a tua palavra e clamamos para que o Senhor fale conosco, Deus. Ministra os nossos corações, não deixe, Senhor, que ninguém fique disperso. Ó Deus, traga lembrança ao coração de cada um dos seus filhos aqui essa noite, que estamos aqui, Deus, para celebrar a tua presença, para louvar ao Senhor, te engrandecer, para aprender mais de ti, Deus, e colocar em prática, aguardando, Deus, a volta do teu Filho Jesus. Nós oramos te agradecendo, Pai querido. Amém. Glória a Deus, queridos. Algumas Bíblias têm o título antes aí do Salmo 40, e aí a gente sabe que não faz parte, né, da tradução, mas são títulos que os editores colocam, e eu olhei em umas 3 Bíblias diferentes, e algumas dizem assim antes, oração para livramento, outras, oração de confiança, outras, cântico de louvor e pedido de ajuda. Esse salmo, querido, na realidade, a gente não conhece o contexto histórico dele, mas provavelmente, quando Davi escreveu esse salmo, ele estava vivendo o exílio. Lembra aí que ele fugiu de Saul por muitos anos? Segundo os estudiosos, deu mais ou menos 9 anos. Sabe o que é isso? Ele foi ungido por 3 vezes, até que, de fato, Davi fosse o rei de Israel. A primeira unção que ele recebeu de Samuel, quando Deus mandou chamá-lo, falou assim, olha, esse é o homem escolhido, um homem segundo o meu coração, o que vai reinar no lugar de Saul. Ele tinha entre 15 e 16 anos. Ele foi ungido para ser rei, mas não foi rei imediatamente. Ele se aliou, né, junto com a tropa, com o exército de Saul, lutou bravamente, serviu, mas o que ele conseguiu com isso? O ciúme,
a inveja, a perseguição. E nesse percalço que ele foge aí, com mais ou menos 22 anos, ele foi ungido de novo sobre a tribo de Judá. Sabe? Ele juntou com aqueles homens valentes, aqueles que, né, ninguém queria nem saber, nem dar oportunidade. Davi pegou e vamos comigo. E fez desses homens soldados bravos para ir à luta. E aí, quando, por volta de seus 30... Por volta não, a Bíblia diz que com 30 anos ele foi ungido sobre Israel, como rei. Aos 30 anos, e por 40 anos ele reinou ao todo. Então, queridos, ele tem um caminho bom para nos ensinar aqui, não é? Acerca do que é um homem simples, temente a Deus, que crê, que tem fé, né? Que escreve ali pelo Espírito Santo salmos maravilhosos, exaltando, engrandecendo, nos ensinando quem é esse Deus maravilhoso. Como andar os nossos dias até que Jesus Cristo volte. Então, nós temos aí nesse salmo, do versículo 1 até o 10, nós temos o salmista agradecendo, ações de graça, ação de graças. Ele está agradecendo, louvando a Deus por quem Ele é, por tudo que Ele fez. Um coração agradecido. Ele começa, então, a discorrer, né, quem é esse Deus. Não somente o que Ele faz, mas quem é. E na segunda parte, nós temos uma parte de lamentação. Lamentação e pedido de ajuda, que está no versículo do 11 ao 17. Sendo assim, entre ação de graças e lamentações, esse salmo nos ensina como devemos estar diante do nosso Deus. Como nos relacionamos com Deus no nosso dia a dia. O que nós podemos aprender aqui e trazer para a prática de vida nossa. Então, nós vamos aí a partir do versículo 1, quando diz assim, olha, esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esse esperar aqui, queridos, é esperar esperando mesmo, de verdade. Quando se fala em esperar em nossos dias, está difícil, não está? Um clique, você procura tudo, e se demorar um segundinho para processar, já demorou demais. Não é? Você fala com uma criança, um adolescente, um jovem, sobre a questão de esperar, e logo eles já endoidam, falam, é muito tempo. Não dá. Para que esperar? O que é esperar? E aí Davi ensina para a gente que ele viveu uma época, e ele afirma essa verdade. Ele diz assim, olha, eu esperei. Algumas pessoas vão dizer confiantemente no Senhor. Outras vão dizer com paciência pelo Senhor. Mas o fato é que Davi esperou, porque ele sabia de quem ele poderia esperar, a quem ele poderia esperar. E ele fala assim, olha, eu esperei confiantemente, eu esperei com paciência, e esse Deus pelo qual eu esperei, ele me ouviu. Ele me ouviu e ele respondeu ao meu clamor. E esse Deus não mudou, queridos. O nosso Deus é o mesmo. O que eu e você precisamos aprender? Esperar no Senhor. Esperar com essa verdade absoluta. Não é, sabe, esperar dando jeitinho. É crendo, é confiando, é tendo certeza que o nosso Deus é um Deus provedor. Um Deus que traz resposta, um Deus que cuida de nós. Então, quando ele ensina aqui para a gente, olha, ele teve uma situação em que ele esperou. E Deus ouviu o seu clamor. Ele diz no versículo 2, tirou-me de um poço de destruição, de um lamaçal. Algumas versões estão de um poço de lama. Aqui, queridos, esse sentido é um sentido figurado da situação que Davi estava vivendo. Diferente da situação de Jeremias. Quem já leu Jeremias aí? Jeremias 38, 6, quando ele estava anunciando que Deus levaria o povo para o cativeiro. O rei mandou descer ele no fundo de um poço, onde havia lama de verdade. E Jeremias ficou ali, no poço, no meio do lamaçal, literalmente. Você consegue imaginar o que é isso? Você descido num poço, no meio de lama, preso a tudo isso, sem ter para onde sair.
Tudo isso porque ele anunciou as verdades do Senhor. Diferente aqui, Davi não estava nessa condição literal, como Jeremias. Mas, seja lá qual foi o contexto que Davi viveu, seja lá qual as perseguições que ele enfrentou, seja por Saul ou logo no início do seu reinado, o fato é que são situações que ele fala aqui de destruição, sabe? De chateação, de perseguição, de angústia, de desânimo. Né? Se ele está num contexto aqui de guerra, ele sabe ali a força dos inimigos. Mas o que ele nos ensina aqui? Por ele ter esperado confiantemente em Deus, ter feito a Deus o seu clamor, Deus o ouviu e o retirou desse laço, dessa lama, ou seja, da situação difícil, da situação de destruição, da angústia que estava vivendo, o socorro que Deus o deu. A Bíblia diz aqui, Davi diz assim, olha, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Queridos, ouvir, esperar do Senhor, ouvir a sua voz, ter a sua direção e saber que Deus é o mesmo Deus que fez com Davi, faz conosco. Sabe, tira ele da situação difícil, dá aquela balançada lá, sacode toda a lama, toda a dificuldade, coloca ele sobre uma rocha firme para continuar a caminhada, para continuar cumprindo os propósitos que Deus tem, né, para ele, mediante ao povo de Israel que Deus chamou, separou. E ele diz assim, pôs na minha boca, versículo 3 aí, um cântico novo, um hino ao nosso Deus. Sabe o que é isso? Ele falou assim, olha, Deus não só me tirou daquela situação difícil, não só firmou os meus pés para eu continuar, mas Ele também colocou na minha boca um cântico novo. Esse cântico novo, esse cântico aqui, ele está associado ao brado de vitória quando se ganha uma guerra. Sabia disso? É o brado de dizer, olha, glória a Deus, venci. Somos vencedores. O Senhor é conosco, Ele derrotou os nossos inimigos. E esse foi o cântico novo que Deus colocou na boca de Davi. E tamanho esse cântico, essa exaltação, essa glorificação a Deus, ele diz assim, olha, muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Sabe o que é isso, queridos? Quando nós vivemos essa verdade aqui, quando nós esperamos de verdade, confiamos no nosso Deus, vivemos a nossa vida pautada nesse Deus, Ele ouve o nosso clamor. E, além de ouvir, Ele nos coloca, queridos, para caminhar com firmeza, para caminhar firmados nele, na sua força, na sua bondade, na sua misericórdia. E Ele coloca um cântico novo em nossos lábios. Você já se percebeu tendo um cântico novo, após estar saindo, de repente, Deus intervindo numa situação muito difícil, onde você está olhando e está difícil, você não vê saída, e, de repente, o Senhor move, porque você está esperando nele, e, de repente, muda todo o cenário, e você está lá, glória a Deus, o Senhor ouviu. O Senhor interviu, o Senhor abriu porta, o Senhor levantou pessoas, o Senhor fez. Você já viveu isso, queridos? Você já viveu isso na sua vida? Se você não viveu, procure viver, porque essa é uma verdade para a minha vida e para a sua. Quando nós esperamos confiantemente o nosso Deus, sabe? Ele ouve o nosso clamor, Ele nos responde, Ele nos dá um cântico novo para prosseguir. Ele firma a sua presença em nós e nos diz que não estamos sozinhos. No versículo 4, ele diz assim, olha, bem-aventurado o homem que coloca sua confiança no Senhor e não se volta aos arrogantes. Bem-aventurado, queridos, feliz. Aqui, muito mais do que feliz. Lembra que já foi pregado aqui, Gabriel também falou sobre isso, que feliz é um estado de você ser, porque você tem o Senhor na sua vida, porque você sabe que você nasceu de novo e que é Deus que governa a sua vida, que Cristo é Senhor. Então, você é feliz, mais do que feliz. Mas tem luta, tem dificuldade. Eu não consegui ainda vencer isso, mas o seu estado de felicidade, querida, é completo, quando você entende que Deus lhe deu tudo dele, o seu filho,
para que você fosse salvo e vivesse aqui em novidade de vida. Entende? Pode ter o problema e a dificuldade que vier em nossas vidas. Somos felizes. Por quê, queridos? Ele diz aqui, porque ele não seguiu os arrogantes. Ele não seguiu a mentira. As nações vizinhas todas cultuavam outros deuses, né? Prestavam culto a outros deuses. E ele fala, bem-aventurado o homem que não se associa com esses arrogantes, que não presta culto a falsos deuses, que não dá ouvidos à mentira e a ensinos mentirosos. Feliz é esse homem, porque ele sabe quem é o Deus da sua vida. Você é bem-aventurado, querido. Você pode dizer que você é bem-aventurado. Você pode olhar para você e falar, feliz sou eu, que tenho Cristo em minha vida, e não preciso me enveredar pelos caminhos das promessas de mentiras que tem aí. Dos deuses estranhos, né? Qual Deus abomina. Feliz somos nós, queridos, que conhecemos a verdade do Senhor e seguimos por ela. Davi nos ensina aqui. Ele vai louvando a Deus, enumerando, né? Como Deus é bom. Como é feliz o homem que anda com o Senhor. E ele continua dizendo assim, no versículo 5. Senhor, Deus meu, muitas são as maravilhas que tem operado e os teus propósitos para conosco. Você consegue avaliar uma das maravilhas que o Senhor fez na sua vida? Davi está dizendo aqui, o Senhor é um Deus que chamou um povo, separou um povo, tirou da escravidão, levou pelo deserto, abriu o Mar Vermelho, fez um exército, homens que não eram soldados, eram escravos, lembram? Fez esses homens fortes, guerreou à frente deles, conquistaram terras, e o propósito de Deus permaneceu sobre Israel. Então, ele vai enumerando, vai pensando, vai lembrando, e ele fala, são coisas demais, é muita coisa. É maravilhosamente, né? Maravilhoso. Você pode falar, Davi dizendo assim, olha, não dá para enumerar. Quanta maravilha o Senhor fez e faz pelo teu povo. E assim também, queridos, nós devemos olhar à nossa volta e ver quão maravilhoso Deus é conosco. Quantas maravilhas Ele fez e faz em nossas vidas. Eu diria uma delas, maior de todas, Jesus Cristo Senhor. Esse que veio, que te fez nascer de novo, que te conduz em novidade de vida, que sustenta você na promessa da volta dEle. Não é porque Ele nos deixou o Espírito Santo para caminhar junto nessa verdade. Então, Deus é o quê? Maravilhoso demais. Tudo que Ele fez, tudo que Deus faz, queridos, é bom. Porque Deus é bom. Está na essência do Senhor. Há momentos de luta, de dor, de tristeza, de tribulações, de poço. Mas o que eu e você podemos fazer? Esperar pelo Senhor. Porque esse Deus é Deus que nos tira de lá. E coloca os nossos pés sobre uma rocha firme, que é o teu Filho Jesus, a rocha viva. É o Deus perfeito que vai nos conduzir até o dia da sua volta, onde o novo reino, né, se completa sem choro, sem dor, sem tristeza, sem morte. Um Deus maravilhoso. Versículo 6 diz assim, tu não quiseste sacrifício nem oferta, abriste-me os ouvidos. Não existe holocausto nem oferta de expiação pelo pecado. Parece que Davi está dizendo uma coisa contraditória do que a palavra de Deus diz, né? Mas não é, queridos. Davi sabia que o sacrifício de animais, as ofertas para perdão de pecados, para expiação, no caso, né? Era ordem de Deus. O que ele diz aqui quando fala assim, olha, abristes o meu ouvido. Ele está dizendo, eu entendi o que o Senhor quer. O Senhor não se agrada de sacrifício. O Senhor não se agrada de oferta. Se esse sacrifício e oferta não vier seguido de arrependimento, de fé, de um coração contrito, quebrantado diante de Deus. Por isso Deus diz que não quer sacrifício, mas Ele quer o quê? Obediência. E Davi entende essa verdade e ele diz, olha, eu não entendi por mim mesmo. Foi Deus quem me fez
é entender essa verdade. Então, ele deixou de sacrificar por causa disso? Não, a Bíblia nos ensina claramente que Davi cumpriu a lei. Lembra quando ele foi buscar a arca e ele a Bíblia diz que a cada passo, não sei quantos, ele sacrificava ao Senhor uma oferta de adoração. Até chegar onde a arca ficaria. Mas o que ele entende aqui nesse salmo? O que ele fala para nós aqui nesse versículo? Que o Senhor abriu o entendimento. E ele sabe que não adianta nada oferecer sacrifícios e ofertas se o meu coração não é quebrantado, não há arrependimento, não há mudança. Se eu não tenho uma fé viva, certa, uma confiança de quem é o meu Deus. Do que adianta isso? Eu vou viver religiosamente, vindo aos cultos, muitas vezes, né, lendo palavra, muitas vezes fazendo aquilo. Por quê? Para que Deus possa fazer. Para que eu continue fazendo somente. Não, queridos, tudo que a gente faz, a palavra de Deus nos ensina que deve ser intencional. Porque o nosso Deus é real. Davi fala isso aqui claramente no versículo 7. Ele fala assim, olha, então eu disse, aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Deuteronômio, capítulo 17. Parece que nos versículos 18 a 19 ali, Moisés fala sobre o rei. Sabe, olha, quando o rei foi eleito pelo povo, né? Quando o rei assumia ali o seu reinado, o que esse rei tem que fazer? Ele tem que fazer para si uma cópia da lei. E esse rei tem que ler essa cópia para a Assembleia. Quando? Todos os dias. Todos os dias. Essa lei tem que ser ensinada ao povo, para que eles conheçam e temam quem é o seu Deus. Então, Davi sabe, estava escrito a meu respeito ali. E aí, no versículo 8, ele fala assim, olha, eu sei disso e faço isso, gosto de fazer a tua vontade. Gosto de fazer a tua vontade, ó meu Deus, sim, tua lei está dentro do meu coração. Então, sabe o que Davi nos ensina aqui, queridos? Que não é só fazer, não é só vir ao culto, não é só ler palavra, não é só fazer uma oração. É ter prazer, é gostar de fazer, é ter prazer de meditar na tua palavra, é gostar de cumprir a sua vontade, sabe? É vir para o culto, entendendo que nós estamos aqui para celebrar o Senhor. E você vem com prazer, você vem gostando de poder estar aqui com os irmãos, né, para louvar e engrandecer o nome do Senhor. É disso que ele está falando, olha, eu gosto, sabe? Está escrito, eu faço com prazer, eu leio a tua lei, eu ensino. Versículo 9, ele diz assim, olha, tenho proclamado boas novas de justiça, na grande assembleia não fechei meus lábios. Então, quer dizer, ele não só gosta, mas ele tem prazer de ensinar, de compartilhar, de falar sobre quem Deus é e as suas maravilhas. Né? Ele chega, como a gente está aqui, nessa noite, falando de quem Deus é, compartilhando uns, né, daqui para aí os seus corações. E, a partir daqui, nós fazemos o quê? Compartilhamos a sua lei, a sua palavra, a sua bondade, a tua graça, o teu Espírito Santo, o teu Filho Jesus, tudo o que Ele fez por nós. Então, eu gosto, Senhor, de fazer a tua vontade. Eu gosto de estar aqui. Eu tenho prazer em estar aqui. Eu tenho prazer de ter a sua lei no meu coração e de compartilhá-la, de ensiná-la, de praticá-la. Versículo 10, ele diz assim, olha, não ocultei tua justiça dentro do coração. Proclamei tua fidelidade, tua salvação. Não escondi da grande assembleia teu amor e tua verdade. Não escondi a tua justiça. Eu falei que o Senhor é justo, que o Senhor é bom, que o Senhor é santo, que o Senhor é fiel, que o Senhor é Deus que salva, que o Senhor é o nosso Deus, o único Deus. Ele fala, não me ocultei disso. Será que nós temos, querido, falado do Senhor como nós deveríamos falar? Será que temos anunciado as boas novas como deveríamos anunciar? No lugar onde vivemos,
né, no contexto em que estivermos, na nossa casa, no trabalho, na escola? Será que o nosso coração tem esse gosto, esse zelo, sabe, esse amor pela palavra, a ponto de compartilhar onde eu estiver, onde o Senhor me enviar, com quem eu ter comunhão? Será que eu zelo por essa verdade? É porque a gente vai se perdendo tanto, né, na caminhada. Às vezes são tantos sonhos, são tantos projetos. Tudo bem, nada ruim em ter, temos que ter sim. Mas é que às vezes a gente vai se afastando. Às vezes vêm as lutas, as dificuldades, a gente se perde nela também porque deixa de esperar no Senhor. Né? Deixa de olhar e ver a grandeza do nosso Deus e criar a expectativa certa, a confiança de que Ele é Deus quem faz. Ele é poderoso para fazer. E às vezes a gente distancia dessa verdade. Deixamos de viver, né, essa verdade. Lutas, querido, todos nós vamos ter, e a palavra de Deus, Paulo fala isso claramente em Romanos 8, parece que no versículo 25, quando ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, né, segundo o teu propósito. Então, todas as coisas são todas as coisas. As aflições dessa vida, as perdas, as dificuldades, né? Todas as coisas. Todas as coisas boas, todas as coisas ruins, todas as coisas difíceis, tudo isso coopera para que Cristo seja formado e visto em mim e em você. Porque nós precisamos ser essa carta que anuncia a Cristo em nós, para que todos possam ler nessa verdade. O nosso Deus é fiel. Lembra que o pastor está sempre falando, domingo após domingo, gente, a coisa está apertando. Olha ao nosso redor. A liberdade vai ser cerceada. Daqui a pouco não se pode. Né? Então a gente fica, será? Será? Mas é só você observar um pouco mais. Você vai ver que está gritante, que muito possivelmente, queridos, nós vamos ter, sim, parte da nossa liberdade cerceada, sim. E aí, queridos, chega a hora de... Eu conheço o meu Deus de verdade. Eu estou firmada na rocha que Ele me colocou para viver e anunciar as suas verdades, né? Bater de frente e não ceder à sua fé, os valores que você acredita por meio da palavra que te ensina. Eu preciso, queridos, conhecer e prosseguir em conhecer Deus todos os dias da minha vida. Quem é esse Deus? Né? Esse Deus que eu posso esperar. Esse Deus que eu posso, né, conhecer. Aqui no versículo 11, nós começamos a segunda parte desse salmo, que é lamento, né? Lamentação e pedido de ajuda. Mas como é isso, né? Numa parte ele agradece e engrandece o Senhor e vê os feitos, reconhece, e numa parte seguinte, ele fala com tristeza, ele fala com pesar, ele fala com contrição. Por que isso, queridos? Porque o próprio Deus nos ensina, por meio da sua palavra, que falar com Deus em lamento, sabe? Mostrar para o Senhor o nosso coração. Em tristeza, quantas vezes a gente depende do Senhor. E a Ele é que nós devemos clamar. Ainda que em voz embargada, muitas vezes em lamento, como o salmista faz aqui, mas numa certeza de quem é esse Deus. E aí no versículo 11 ele fala assim, Senhor, não retires de mim tua compaixão. Olha a preocupação de Davi, queridos. Não retire de mim a tua compaixão. Compaixão é o ato que você tem de socorrer o outro quando ele está em dificuldade. E Davi fala assim, Senhor, não retire. Eu preciso do Senhor. Por favor, né, olhe sempre para mim com compaixão. Estenda sempre a tua mão. Esteja sempre comigo. Ele não está preocupado com o que, né, coisas, casas e etc. Tantas coisas que envolvem a vida, embora seja legítimo a gente sonhar e querer ter. Mas a Bíblia diz que isso não pode ser primário à nossa vida. Não pode ser prioridade.
A nossa oração precisa ser essa, de falar: Deus, o Senhor nos ajuda a vencer e a romper. Tua palavra diz que a tua misericórdia se renova cada manhã. Todos os dias, enquanto você abre os seus olhos, você tem um fôlego novo. Você tem uma promessa de um dia inteiro pela frente. Como é que nós vivemos esse dia? O que nós falamos quando abrimos os nossos olhos? Que oração nós fazemos? Davi diz aqui: Senhor, não retira a tua compaixão. E ele ainda diz: olha, teu amor e tua fidelidade guardem-me para sempre. Senhor, não retira a tua compaixão, mas me guarde, Senhor, me guarde com teu amor e tua fidelidade. É nos seus braços, Senhor, que eu quero estar. É contigo que eu quero caminhar. É com o Senhor que eu tenho que estar todos os dias da minha vida. Venci uma batalha, esperei no Senhor, o Senhor me ouviu, o Senhor me deu graça para vencer. Louvado seja o Senhor. Mas outro ciclo começa e eu preciso continuar caminhando até Jesus voltar. Então, Senhor, continue, mantenha a sua compaixão. Continue me guardando com a sua fidelidade, com o teu amor. E ele diz no versículo 12: pois males sem conta me têm cercado, os meus pecados me têm alcançado, de modo que não consigo ver, são mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça. Por isso meu coração está desanimado. Sabe o que Davi está dizendo aqui? Não é que ele está lá cheio de pecado, não é que ele está pecando: Senhor, eu não posso nem contar a quantidade de pecado que eu estou aqui. Ele está dizendo para o Senhor: Deus, eu sou pecador, miseravelmente pecador. São tantos os pecados, né? Por natureza pecaminosa. Lembra o que a Bíblia diz sobre nós? Que nós estávamos mortos em pecados e delitos, que o Senhor nos tirou de lá, não foi isso? De um reino de trevas e nos trouxe para um império de trevas e nos trouxe para um reino de luz. Nós éramos escravos naturalmente do pecado. Tranquilamente. Mas o Senhor nos liberta. E hoje, queridos, nós vemos, sabemos, a palavra nos diz, né, que todos são tentados, mas nós não temos que ceder às tentações. Que o pecado bate à nossa porta e que cabe a nós dominar. E que ainda você vigiando, lutando, você peca. Nós somos miseráveis pecadores, porém livres da escravidão dele. Porque quando nós pecamos, a Bíblia diz que nós temos um advogado junto ao Pai, que é fiel e justo para nos ajudar, Jesus Cristo, Senhor. E assim, queridos, nós vamos vivendo até a sua volta, até Cristo voltar, até Cristo, de novo, um reino que já foi estabelecido, que continue, que será completo na sua volta. Isso é maravilhoso demais, queridos. Mas você sabe quando que a gente entende essas maravilhas que estão escritas aqui? Paulo diz em Romanos 12, lá no versículo 1, 2 e 3, me parece, ele fala assim: olha, vocês precisam prestar um culto racional a Deus, né, com todo o teu corpo, uma razão. Saiba quem você era. Saiba quem você era, de onde o Senhor te tirou. Saiba quem você é e para onde você está indo. E para que você conheça a boa vontade de Deus, perfeita e agradável, você precisa transformar a sua mente. Deixe Deus fazer isso. Olha o que Paulo diz. Aprenda a mudar a sua forma de pensar, alinhada à luz da palavra. É quando eu conheço esse Deus, querida, é quando eu ponho em prática essa verdade. É que a minha mente vai sendo transformada e eu vivo a verdade do Senhor. Eu conheço esse Deus. É a partir do conhecer a Deus que a minha vida cristã vai amadurecendo. Eu vou me fortalecendo, aguardando a volta do Senhor. Porque, como eu disse de manhã, muitas vezes você vê muitos crentes que dizem o quê? Ó céus, ó vida, não é? Ó terror. No momento ele está aqui, acreditando que a glória a Deus em Cristo é mais que vencedor, não é? Aleluia! Mas no momento seguinte, a qualquer luta, qualquer dificuldade, ele volta e fala: acho que Deus não me ama. Ser crente é muito difícil. Parece que o Senhor não responde oração. A vida do fulano está boa.
Mas a minha vida não está. Parece que Deus só faz para fulano, mas não faz para mim. Quando é que eu vou aprender a ver, ouvir e viver essas verdades, queridos? Quando a minha mente é transformada pelo poder do Senhor, por meio do teu Santo Espírito e a sua palavra. Porque então eu vivo de acordo com a instrução da sua palavra. Tenho prazer nas suas instruções. Faço com gosto poder estar. Né? Me alegro em orar. Me alegro em ler a sua palavra e guardá-la no meu coração. Tenho prazer em fazer isso. Não é muito rico o que a palavra nos ensina hoje por meio de Davi, o rei. Você consegue ver como é grandioso essa instrução para nós. Parece que é tão natural, mas quando você medita e você vai ver, eu falei, Deus do céu, como é maravilhoso viver essa verdade. Né? A satisfação com que o salmista diz aqui, de saber que em lutas o Senhor livrou, que esse Deus continua te sustentando e que outras lutas virão, mas Ele é o mesmo Deus para poder te livrar também. Isso faz toda a diferença, queridos. Ele, no versículo 13, ele fala assim, Senhor, agrada-te-me em livrar, Senhor, apressa-me em me ajudar. Ele fala, Senhor, tem luta aqui, está difícil, acelera aí, eu estou aqui esperando, mas vem depressa, olhe para mim. Não tire os teus olhos de mim, Senhor, porque eu sei que o Senhor faz, que o Senhor é bom. Apressa em me socorrer. Tem outra situação aqui que eu estou, olha, esperando pelo Senhor. No 14, ele fala assim, olha, sejam logo humilhados, envergonhados os que procuram destruir minha vida. Voltem frustrados e sejam envergonhados os que têm prazer com a minha desgraça. O 15 diz assim, olha, sejam devastados por causa da sua afronta, os que zombam de mim dizendo, bem feito, bem feito. A gente ouve bem essa frase no meio das crianças, né? Ou daqueles que ainda gostam de ver a infelicidade do outro, ou quando o outro quebra a cara e fala com muito prazer, bem feito. E Davi está dizendo aqui, Senhor, olha por esses que me perseguem, esses que zombam da minha luta, da minha dificuldade, do momento difícil que eu estou passando. Ele não diz, sabe, olha, eu vou lá e vou tirar satisfação e vou colocar esse pessoal no lugar. Ele fala assim, Senhor, olha, faça justiça. Coloque nas mãos do Senhor, querido, aquilo que é difícil. Né? Aquilo que você vê que há perseguição. Tantas pessoas, às vezes, uma pessoa é convertida numa família e os demais todos se voltam contra. Não precisa ficar discutindo, não precisa ficar debatendo. Somente ore, deixe que o Senhor aplique ali a sua graça, a sua justiça. Davi nos ensina claramente isso, não precisa ficar ali. Ah, mas ele falou, ele me ofendeu, mas é porque é difícil, é só eu ali, só eu que luto, mas ninguém olha para o meu lado. Ore, peça a Deus que intervenha, descanse. Não tem que ficar aflito, né, e agoniado, porque o ambiente não são todos que adoram o mesmo Deus. Você está lá para fazer diferença, querido. Você está lá para que Cristo seja visto em sua vida. Amém? Glória a Deus aí. Você consegue ver essa grandeza do amor de Deus sobre a sua vida, querido? Você consegue alinhar o seu coração com a palavra aqui nessa noite? Trazer para você essa verdade, essa certeza, sabe, de que Deus é bom. Que nós somos, sim, miseráveis, pecadores, falhos. Mas, queridos, a grande prova de amor de Deus, Ele nos deu tudo. Nos amou de tal maneira que nos deu o seu Filho. Então, na proporção de que a gente é miserável, é o que Paulo fala, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Nós somos falhos, miseráveis e pecadores, mas nós temos um Deus que nos ama, que nos quer bem, que levanta socorro, que ouve as nossas orações, que alinha a nossa vida, que limpa, né, a nossa sujeira, que apara as nossas arestas. Por quê? A Bíblia diz que Ele nos fez para o louvor da sua glória. Então, é maravilhoso demais saber que eu tenho um Deus que eu posso chamar de Pai, que me ama, que ouve as minhas orações, né, que tem prazer em me responder e que caminha comigo, que me deu tudo dele, o seu próprio Filho, para que eu pudesse estar de volta com Ele.
né, ter livre acesso a Ele, poder orar, falar e ter relacionamento. E aguardar até o dia que a gente vai poder vê-lo face a face. Amém? Glória a Deus. Versículo 16 diz assim, olha, regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam tua salvação. O Senhor seja engrandecido. Queria te pedir nesse momento para que você praticasse esse versículo aí. Você entendeu ele? Regozijem-se, alegrem-se. Você que busca salvação em Deus. Diga aí, o Senhor é grande. Seja engrandecido. Vou te dar um segundo para você falar em alta voz. Engrandeça aí o Senhor, o nome dEle, quem Ele é na sua vida. Glória a Deus. Oh Deus, seja engrandecido, Pai. O Senhor é bom. O Senhor é santo, o Senhor é justo. O Senhor é o nosso Pai. Obrigada, Senhor, por tão grande salvação. Queridos, é isso. Exultar e alegrar a certeza de quem é o nosso Deus. Viver essa verdade. Sabe, no versículo 17, ele fala assim, olha, na verdade, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Ele é rei sobre Israel. A Bíblia diz sobre o seu reinado, ele era pobre. Ele se vê na condição, na mesma que Jesus Cristo ensinou em Mateus 5,3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles o quê? Terão o reino de Deus, não é isso? Então, quando ele fala assim, olha, eu sou pobre, é isso, queridos. Eu posso ser rei, ter tudo, mas eu não tenho nada. Por quê? Porque eu quero ter sempre comigo o meu Deus. Um Deus que me ama, um Deus que me direciona, um Deus que cuida de mim. Sabe, queridos, quanto mais a gente for menos diante do Senhor, mais o Senhor é engrandecido sobre nós. Amém? Então, é aquela coisa de se humilhar diante do Senhor e rasgar o nosso coração na dependência de quem Ele é. Sabe? É colocar diante dEle as lutas que você enfrenta, mas assim, com a certeza de que esse Deus te ouve. Com a certeza de que esse Deus tem caminhos que você não conhece. E a Bíblia diz que Ele conhece, sabe, o final desde o início. O que eu e você precisamos fazer? Caminhar confiantemente, esperando nesse Deus, na certeza de que Ele faz. Querido, está dando para você entender que isso é uma verdade que não dá para a gente viver fora dela. Não dá, queridos. É quando você admite e fala, Deus, eu não sou nada, mas eu tenho o Senhor que é tudo. Não há nada que eu esteja vivendo agora, nesse momento. Sabe, nada, nada. Que não esteja patente aos olhos do Senhor e que Ele não possa enviar o seu socorro, mudar as circunstâncias. Queridos, nós tivemos um exemplo aqui de 15 anos de uma mãe, depois de um filho casado, adulto, com família. Ele retorna para a casa dela num leito. E eu tive a oportunidade de abraçá-la hoje e dar os meus sentimentos e dizer para ela que o Senhor continue renovando suas forças, te fortalecendo como Ele fez todos os dias até hoje. Sabe o que ela me respondeu? Amém, querida, Deus é bom. Entende isso? Deus é bom. E é isso que nós esperamos, queridos, que as pessoas que servem Jesus verdadeiramente. Temos um período de luto, né, de agora, sabe o que é isso? 15 anos dedicando a alguém que agora não está lá mais. Mas ela dedicou, como diz a minha irmã, não foi fardo, foi prazer. E quando é prazer, a gente sente falta. A gente vai sentir, ela vai sentir esse momento. Mas eu tenho certeza, querido, que esse Deus que ela testemunhou, crer, servir, em pouco tempo ela estará fortalecida, glorificando a Ele, pela rica oportunidade que ela teve de testemunhar o Deus na vida de uma pessoa. Sabe, quando você vê Deus na vida de uma família, vai no velório. Vá. Momento de reflexão. Você consegue ver quando uma família está sendo consolada, amparada, cuidada pelo amor de Deus. Em contrapartida, é muito triste quando é o contrário. E você vê desespero, né, para todo lado. E não sabe em quem se focar. Não sabe a quem orar.
Então, ter esse Deus maravilhoso em nossa vida. Ele declara assim, olha, tu és meu auxílio e meu libertador. Queridos, meu auxílio, sabe, o meu escudo, o meu Deus, aquele que me liberta, aquele que caminha comigo todos os dias, aquele que está a par de toda e qualquer situação, aquele que é capaz de pegar o coração do homem e mudar, sabe, para onde ele quiser, aquele que inclina, se ele precisar mudar ali, como ele fez, né? A Bíblia nos ensina, na oração de Josué, em parar, para que a guerra continuasse, para ir o sol, não é? A Bíblia diz que ele muda o curso do rei e vai para onde ele quiser. Esse é o nosso Deus, querido. Esse é o Deus, né, que nós servimos. Eu queria resumir um pouco, né, do ensino que ficou para nós aqui, na primeira parte do versículo 1 até o 10. O que nós aprendemos aqui, queridos, com o que Davi nos ensinou? Que você saia daqui lembrando dessas verdades. Como assim eu tenho orado e pedido, Senhor, que elas fixem na minha vida todos os dias. Porque o que ele nos ensina aqui é que nós precisamos ter obediência sincera a Deus. Sabe? Uma obediência sincera, um coração aberto, um coração que grita e fala, Deus, está difícil, me ajuda, me socorre. Não tire aí a sua compaixão de mim, mas levanta-me na força do Senhor, embaixo da tua graça. A palavra é dentro de nós, assim como Davi fala, olha, a sua palavra, a tua lei está dentro do meu coração. E o que eu faço com ela? Eu compartilho essa verdade, eu vivo essa verdade, né? Eu prego essa verdade, eu anuncio essa verdade. Que verdade é essa? Que Deus é bom, que Deus salva, que Deus é fiel, que Deus é amor, né? E tantos outros atributos que Deus tem, que nos ensina, que faz parte. E nós podemos anunciar. E nós podemos também, queridos, falar sobre esse Deus onde a gente for. A outra parte, que é do 11 ao 17, a gente pode orar ao Senhor, pedindo a Ele que não retire a sua compaixão, né, que Ele me guarde envolvido no seu amor e na sua fidelidade. E que Ele me perdoe. Por quê, queridos? Todos os dias nós precisamos do perdão do Senhor. Somos pecadores. Ele nos ensina aqui, Ele é o primeiro a trazer para Ele, fala, eu sou miserável. Não dá nem para contar. É como os cabelos da minha cabeça. Mas, contudo, o nosso Deus é um Deus o quê? Perdoador. Não é? Ele nos perdoa. Ele fala assim, olha, faça justiça, né? Quando ele faça justiça. Olha os meus inimigos, veja essa situação que me atormenta. Senhor, tem misericórdia. Trate com eles. Cuida deles. Eu não vou ficar aqui, sabe, morrinhando meu coração, minha mente com coisas que eu sei que só Deus pode fazer, porque Ele é bom e justo. Se eu me atrevo a fazer, sei que posso fazer errado e atropelar as coisas. Mas, ao invés disso, eu coloco diante dele em oração e peço, Senhor, me justifica. Me justifica diante dessas maldades que estão aí. Porque Deus é fiel, queridos. E alegrem-se sempre em Deus. Né? Seja dependente dele. Porque o salmista aqui nos ensina claramente, quando ele fala assim, tu és meu auxílio e meu libertador. Oh, meu Deus, não te demores. Sabe o que ele está dizendo? Senhor, enfrentei um ciclo difícil. O Senhor veio ao meu socorro, me fortaleceu, me pôs para caminhar, colocou na minha boca um brado de vitória. Eu venci essa luta, essa guerra, essa dificuldade toda. Louvado seja o Senhor por conta disso. Mas, Senhor, outras lutas estão vindo. E eu preciso tanto que o Senhor continue comigo. É isso, querido, sabe? Outras lutas, outras dificuldades, outras perdas, outras qualquer coisa que você veja na sua vida, porque, amados, até Cristo voltar, ninguém vai viver sem dificuldades, sem problemas, sabe? Sem poços de lamaçal, não tem jeito. Nós vivemos num mundo caído, mas você escolhe a quem você quer servir, com quem você quer caminhar. Você escolhe ter uma mente sã, uma mente forte na fé em Deus e no tudo que Ele é e o que Ele faz. Ou você olha para si, para o seu umbigo e vai dizer aos céus, ao Pai, né, e lamentar a sua dor.
O Senhor nos dá essa escolha, queridos, porque nós somos livres, temos a mente livre no Senhor, uma vez que Ele nos tirou, né, da morte para a vida. Então, agora eu tenho escolha. Então, agora eu posso decidir. E ele diz, olha, Senhor, estou aqui de novo, tá? Não demora. A luta continua. Começou de novo. Tem coisas para enfrentar aí, mas eu continuo esperando. Eu continuo confiando. Eu continuo crendo. Eu continuo esperando o seu socorro. E eu sei que ele vai vir na hora certa que tem que vir. E assim, queridos, muitas vezes a gente ora por cura, a gente ora por uma situação, por outra, e a gente quer a nossa vontade. Mas a Bíblia diz que a vontade de Deus é que é boa. O tempo está nas mãos do Senhor. E nós precisamos aprender a ter uma fé madura, que diante das situações, ainda que você sofra as emoções do momento, mas a sua fé está firmada naquele Deus que tem o sim e o não em suas mãos, e que se Ele te ouvir e te responder conforme a vontade que você estava, amém. Mas e se não for, amém também, porque Ele não muda, Ele continua cuidando de você. Ele continua conhecendo o final da história desde o início. Então, eu não tenho que parar de caminhar com Ele, eu não tenho que me afastar, eu não tenho que largar. Ao contrário, eu tenho que chegar cada vez mais próximo, mais para perto desse Deus. Mais para ser amparada na sua compaixão, no seu amor, na sua fidelidade. Porque o nosso Deus é bom, queridos. Amém? Glória a Deus, o Senhor é bom para conosco. Concluindo aqui, queridos, a nossa vida, ela precisa. Sabe quando Ele fala assim, olha, por causa disso, né, pelos seus feitos em minha vida, as pessoas temerão, as pessoas confiarão. Quando nós temos um testemunho da graça de Deus sobre a nossa vida influencia, Deus usa disso para atrair outras pessoas, sabia? Então, seja grato. Quando nós somos gratos a Deus, nós não perdemos tempo com aquilo que eu queria, aquilo que eu não tive, aquilo que é ruim. Eu olho e tento enumerar as maravilhas de Deus, sua grandeza, sua bondade. E sigo em frente, louvando Ele por cada detalhe. Eu compartilhei aqui de manhã que quando a minha mãe estava para falecer, ela estava na UTI, e quando eu cheguei primeiro, junto, e a minha sobrinha logo em seguida, e eu pude, ver a minha mãe tocar e orar e agradecer a Deus pelo privilégio de ter tido ela como minha mãe, pela graça que Ele nos deu de viver anos com ela. O momento é de dor, você não quer que vai, não. Mas eu tinha tanto, e tenho até hoje, a agradecer a Deus pela mulher que ela foi na minha vida, pelo legado que ela deixou, que eu tenho que engrandecer a Deus em todos os seus feitos. Porque eu aprendo com ela todos os dias. Já tem mais de 10 anos que ela morreu, e todos os dias eu lembro de um ensino dela em minha vida. E outro dia, conversando com minha irmã, ela falou, eu sou a mesma coisa. Quisera eu poder deixar um legado desse na vida de minha filha, de exemplo de fé, de amor, de coragem. Nunca vi desistir, nunca vi desanimar. E ela sempre falava, Deus é bom. Ele fortalece a gente, Ele cuida de você, vai com Deus, vai dar tudo certo, não fica assim, porque Deus é bom. E ainda que esteja difícil, lembre que Deus está com você. É isso, queridos. Então, quando é que eu vou viver tudo isso nesse salmo aqui? Quando eu estiver acabando um ciclo de luta e começando outro? Não, queridos, você vai orar essa verdade todos os dias da sua vida, até a volta de Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que se eu não creio, que Jesus vai voltar, e tudo vai se fazer novo, que o Senhor vai estabelecer o teu reino, que nós vamos estar com Ele, novos céus e novas terras. A minha fé é a mais miserável de todas, não é? Então, você crê num Deus que te salvou, que te libertou, um Deus que cuida de você, e que Ele deu o seu Filho Deus para nos salvar, e ainda deixou conosco, com cada um de nós, o Deus Espírito Santo para ministrar em nossa vida, para iluminar a nossa mente, para trabalhar, queridos, o nosso coração, para nos fortalecer, para nos encher da sua graça, para que a gente possa manifestar essa verdade nesse mundo até o dia da sua volta. Então, pratique essa verdade, queridos. Pratique.
Quando você não estiver, talvez, abatido em termos de palavra e oração, vá para os Salmos e ore. Ore essa verdade. Porque Davi é um homem comum, como cada um de nós. Teve suas lutas, perseguições, dificuldades, mas uma coisa o Senhor nos ensina, porque ele era um homem segundo o coração dele. Ele tinha prazer, uma obediência sincera. Ele chamava para si. E é claro que ele só foi assim porque Deus o fez assim. Amém? Vamos ficar de pé.